Quando que normalmente a gente se sente cansado? Quando a gente quer fazer mais do que foi pedido. Quais são as coisas que eu quero fazer para me manter ocupada, que eu não deveria estar fazendo, que eles não têm congruência com a minha missão? Não tem como a gente manter esse peso e a gente acreditar que a gente continua andando. Uma hora a perna vai falhar. Uma hora a força vai falhar. E nós seremos chamados, nós seremos cobrados do que realmente é a nossa missão. E não do que a gente achou que a gente deveria fazer. Gente, no Café com Joia de hoje eu quero falar com vocês sobre cansaço. Aí você fala assim, Fabi, por que cansaço? Porque eu estava me sentindo super cansada a semana passada. E não é um cansaço de, descansa aí que vai resolver tudo. E eu acho que isso é importante a gente falar. E porque várias vezes vocês me mandam mensagem no DM... falando sobre cansaço. Fabi, me sinto cansada, me sinto esgotada, não sinto energia o suficiente. Então, o que a gente precisa entender? A primeira coisa em relação a isso. Quando nós estamos cumprindo todos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós não deveríamos nos sentir cansados. Pelo contrário, a gente deve se reenergizar, porque nós estamos cumprindo a nossa missão. Quando que normalmente a gente se sente cansado? Quando a gente quer fazer mais do que foi pedido. Isso tem muito a ver com o que hoje é falado e o que dói no ouvido das pessoas, a palavra produtividade, né? Tem gente que já cansou dessa palavra. Quando fala sobre produtividade, a pessoa já pula, já não quer mais ouvir, já não quer mais saber, porque as pessoas estão cansadas. Eu não quero ser produtivo, eu só quero ter resultado. Mas como é que eu vou ter resultado sem eu ser produtivo? E aí vira uma dicotomia, vira um conflito interno. E aí é exatamente sobre isso que eu quero falar pra vocês. Semana passada, eu tava me sentindo num cansaço que não era um cansaço normal. Não era um cansaço que eu poderia só deitar, dormir e acordar e esse cansaço seria embora. Isso faz parte daquele dia quando a gente precisou, dar o nosso melhor, a gente trabalhar com excelência, mas tem algum cansaço que é um cansaço da alma, é um cansaço do espírito, que a gente se sente drenado, que a gente se sente, não importa se eu dormi bem, se eu comi bem, se eu me alimentei bem, se eu fiz tudo certinho, eu sinto aquele cansaço que vem chupando na alma, né? E normalmente são esses cansaços que eles mostram pra gente que a gente precisa tomar algumas decisões e a gente precisa ter algumas mudanças. Vocês que me vêm acompanhando já há um tempo, o Café com Joia já tem mais de um ano, tem muita gente que chegou recentemente. Se você chegasse aqui há 4, 5 meses atrás, eu falaria com vocês sobre o auge da produtividade e sobre o quanto é importante com que a gente dê o nosso melhor o tempo inteiro, que não existe mimimi, que não existe desculpa. Vocês iam pegar uma agenda minha completamente comprometida, cheia de compromisso, uma coisa atrás da outra. E o mais doido é que hoje essa semana eu tava falando com o Caio exatamente sobre isso, né? Eu falei, nossa, como eu quero pegar o final de semana, eu quero descansar, eu tô sentindo que eu preciso descansar. Só que é um descansar que depois a cabeça volta a borbulhar, a cabeça volta a blá, 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 blá. E aí eu comecei a perceber que por mais que eu mudei a forma como eu me vejo em questão ao desempenho, não é mais aquela coisa frenética, eu já entendi que antes esse excesso de produtividade tinha muito a ver com a minha identidade, a forma como eu me enxergava. Eu achava que as pessoas só me dariam valor e eu seria amada dessa forma. Eu não entendia que o meu amor próprio, ele tinha outro valor, ele estava em outro local. Isso Jesus foi trabalhando, né, gente? Jesus é top demais. Jesus foi trabalhando tudo isso e foi deixando isso mais redondo. Mas tem algumas outras coisas que a gente, por nós mesmos, a gente também precisa trabalhar. E eu percebi que, por mais que eu fale pra vocês, e olha como é importante a gente vigiar, né? Eu comecei a deixar minha agenda vazia. Eu não digo vazia, mas eu comecei a deixar uma agenda muito mais produtiva do que uma agenda ocupada. Que existe uma grande diferença entre produtividade e ser ocupado. Antes eu era uma pessoa muito ocupada, mas não necessariamente eu era uma pessoa 100% produtiva. Hoje, sendo muito mais produtiva, eu comecei a olhar os buracos na minha agenda. E eu comecei a ficar, tem um buraquinho, eu posso marcar uma coisa. Eu tenho um buraquinho, eu posso marcar uma coisa. Eu tenho um buraquinho, eu posso marcar uma coisa. Automaticamente, eu voltei ao padrão anterior de ver um buraquinho na agenda e marcar uma coisa. E aí, o que aconteceu? A agenda voltou a ficar ocupada de novo. Então, eu estava numa posição produtiva, eu vi os buraquinhos na agenda e eu comecei a ficar ocupada de novo. E o primeiro sinal que eu senti em relação a isso foi esse cansaço. Esse cansaço que eu poderia dormir 24 horas e é um cansaço que não ia resolver. Porque é um cansaço de que eu estou fazendo coisas, eu estou drenando a minha energia
para coisas que eu estou fazendo a mais do que foi pedido para mim. Então, sabe aquelas dúvidas que a gente tem, né, sobre, minha produtividade, será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer, eu tô cumprindo minha missão? E todos vocês que mandam mensagem sobre esse excesso de cansaço, esse excesso de que, eu tô me sentindo drenado, significa que nós estamos fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer. A gente quer fazer com o nosso braço, a gente quer fazer com a nossa força. E a gente não está fazendo através do nosso propósito. Então, o exercício que eu precisei fazer e eu estou refazendo é quais são as coisas que eu quero fazer para me manter ocupada, que eu não deveria estar fazendo, que eles não têm congruência com a minha missão. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente acha que são coisas grandiosas, mas não são. É um monte de pequena coisa besta que você coloca na agenda pra se manter ocupado e não produtivo, que são as coisas que drenam a gente. É a nossa necessidade de querer fazer demais. E, cara, isso é tão contraintuitivo, isso é tão contra tudo o que eu acreditei na vida inteira, porque dentro da minha cabeça, eu sempre acreditei que pra eu poder ser amada, pra que eu pudesse ter lugar, pra que eu pudesse ser valorizada, eu tinha que fazer muito, 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 muito. E quanto mais eu entendo que não é sobre fazer muito, mas é fazer bem feito das coisas certas. Eu nada supera o básico bem feito todos os dias, então cada vez mais esse básico que eu sempre falei, ele vem ficando cada vez mais claro, porque antes eu não fazia o básico bem feito todos os dias de poucas coisas. Eu fazia de muitas coisas. Só que não necessariamente todas as muitas coisas que eu faço, elas têm congruências com os resultados que eu preciso ter. Que é diferente dos resultados que eu quero ter. Porque nem tudo que eu quero ter são as coisas que Deus quer pra mim. E existe uma linha tênue, exatamente nisso. E é aí onde a gente se perde. É onde a gente perde a mão da produtividade. É aí onde a gente perde a mão do nosso cansaço. Quando Deus fala, venham a mim todos vocês que estão cansados, porque o meu fardo é leve, sabe? E aí que a gente percebe, cara, tudo que tá pesado, tudo que tá em excesso, quem que me acrescentou isso? Existe uma história que eu não sei se eu já contei pra vocês, mas se eu já contei, vocês me perdoem, porque eu gosto tanto dessa história e eu quero contá-la de novo. Que existia um rapaz que ele tava falando com Deus sobre a missão dele. E Deus falou assim, olha, a sua missão, eu quero que você pegue essa pedra, e era uma pedra super pesada, enorme, coloque na sua carroça e você suba a montanha e deixa essa pedra lá em cima. Essa é a maior missão que eu vou dar pra você. Quando ele colocou a pedra na carroça dele, ele começou a subir, ele falou assim, parecia muito difícil, mas como é só uma pedra, eu vou conseguir subir. E ele começou a subir, só que nessa subida, ele foi parando em alguns vilarejos. E ele parou num primeiro vilarejo, ele encontrou um rapaz, que ele começou a conversar, e esse rapaz perguntou pra ele, onde você tá indo? Ele falou, eu preciso levar a minha pedra lá em cima na montanha. E o rapaz virou pra ele e falou assim, nossa, você sabe que eu também precisava levar essa pedra na montanha? Será que você pode levar pra mim? O rapaz olhou a carroça dele, vazia, né? Só tinha a pedra dele. Acho que é só mais uma pedra. Não, pode deixar, eu vou levar sua pedra. E aí o rapaz colocou a pedra dele e ele começou a subir a montanha com 2 pedras. Aí ele andou mais um pouquinho, ainda estava um pouco distante para chegar na montanha. Ele parou no mais um vilarejo ali para fazer uma pequena pausa e ele começou a conversar com as pessoas locais. E um rapaz falou, nossa, mas o que você tá fazendo aqui? Pra onde você tá indo? Ele, eu preciso terminar de subir a montanha, porque eu preciso deixar essa pedra lá em cima. E o rapaz falou assim pra ele, nossa, que coincidência, eu também precisava subir a montanha e deixar minha pedra lá em cima. Será que você não poderia subir por mim, levar a montanha pra mim? Já que você já tá indo, você já não faria esse favor de levar essa pedra pra mim? Ele olhou, tinha espaço na carroça ainda, ele falou assim, quem leva 2, leva 3, né? E colocou mais uma pedra na montanha, na carroça. Faltava um pouco ainda para ele chegar no topo da montanha. Tinha mais alguns vilarejos, mais 2 ou 3 vilarejos que ele poderia passar. Ele parou no próximo vilarejo. Ele começou a sentir um peso. Ele começou a se sentir um pouco cansado. Precisou parar de novo. Encontrou um outro rapaz que também tinha uma pedra e pediu para colocar o peso na carroça. Aí ele já estava meio cansado. Ele, não, beleza, vai, mas coloca aí, tudo bem, coloca. Resumo, ele já nem conseguiu, vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Mas ele já não conseguiu mais sair com a carroça do lugar. E ele falou pra Deus que ele precisava desistir, porque ele não ia conseguir completar a missão dele. O fardo ficou pesado demais, a carroça ficou pesada demais, eram muitas pedras e ele não ia conseguir chegar até o fim, que infelizmente ele precisaria desistir. E aí Deus olhou assim pra ele, mas o que são todas essas pedras na carroça?
Ele, não, é porque eu coloquei aqui pra ajudar as pessoas. E eu coloquei porque eu queria levar. E ele falou assim, quantas pedras eu te pedi pra carregar? Aí ele falou, uma. E por que tem mais pedras aí? Quem escolheu colocar essas pedras? Quem escolheu carregar mais peso? Eu não te pedi pra carregar mais peso. Eu só te dei uma missão. E você colocou mais um monte de missão dentro da sua jornada que eu não te pedi. Então, o peso que você está carregando não é o peso que eu te dei. Porque o peso que eu te dei, ele é leve e você consegue subir até o topo da montanha. E essa passagem, ela é muito legal porque dentro da nossa jornada é exatamente isso, né? Deus deu um propósito pra gente, Ele deu um fardo pra gente. Esse fardo é um fardo que cada um tem um peso diferente, mas é o peso que cada um tem nas suas pernas a capacidade de carregar. Só que a gente sempre acredita que a gente é mais forte do que a gente realmente é. Que a gente pode trazer mais fardo, que a gente pode trazer mais fardo, que a gente pode dar conta de tudo, que a gente pode salvar o fardo de outras pessoas. E eu percebi que esse era o fardo que estava me deixando cansada. Eu estava acreditando que eu teria a capacidade de poder salvar e carregar o fardo de outras pessoas. E me colocando a responsabilidade de poder carregar esses fardos. Só que eu não vou conseguir carregar esses fardos. Então, nesse momento, eu tava de forma inconsciente colocando mais pedras dentro da minha carroça, da minha carroça, que iam me fazer querer desistir do meu caminho. Iam me querer fazer desistir de chegar na minha montanha. E não porque o caminho que Deus escolheu pra mim, o propósito que Ele escolheu pra mim era pesado demais. Mas é porque dentro desse caminho, eu resolvi carregar mais peso do que eu deveria. Eu comecei a trazer mais peso pra mim do que eu deveria. Então, cabe a mim agora tirar esses pesos que eu coloquei por conta própria, para que eu carregue qual é o meu peso, para que eu consiga chegar no final da minha montanha, carregando o meu peso, cumprindo a minha missão. E, gente, é uma linha muito tênue, porque a gente acaba absorvendo as coisas, a gente acaba trazendo coisas de forma inconsciente, de bom coração, de bom grado. Só que a partir do momento que você não tem mais forças pra caminhar, eu não quebro sozinha. Eu acabo quebrando o peso de todo mundo que eu levei junto pra mim. Eu acabo quebrando junto com todo mundo que veio junto comigo. Então, quebra minha família, quebra os meus negócios, quebra a minha saúde quebra a minha mente quebra o meu espírito. Então, quando a gente sente esse excesso de carga, e mais do que esse excesso de carga, esse excesso de cansaço que dormir e acordar não resolve, é sempre um momento de mudança. É um momento de mudança de novas escolhas, é um momento de mudança de novas rotas, de novas decisões, porque não tem como a gente manter esse peso e a gente acreditar que a gente continua andando. Uma hora a perna vai falhar, uma hora a força vai falhar. E nós seremos chamados, nós seremos cobrados do que realmente é a nossa missão. E não do que a gente achou que a gente deveria fazer. Então, se você é uma pessoa que começou a ver esse podcast porque você gostou do tema cansaço, e você se sente cansado, e o seu cansaço ele não é simplesmente de dormir e acordar, é porque é um cansaço de decisão. E eu te convido hoje, ao terminar esse Café com Joia, e de começar a refletir quais são as pedras que você vai tirar da sua carroça para que você tenha força suficiente de cumprir a missão que Deus te deu e você subir no topo da montanha. E eu te espero no nosso próximo Café com Joia.